que nós temos uma vida cristã. E hoje, a semana passada, eu falei sobre o fundamento da vida cristã. Nós devemos fundamentar as nossas vidas em Cristo. Amém, irmãos? Nós devemos fundamentar em Cristo a nossa vida cristã. Nosso maior fundamento é Cristo. E hoje eu quero falar sobre o começo da nossa vida cristã. É importante você entender. Então nós vamos pegar logo do começo e nós vamos estender, abranger, nós vamos expandir sobre nossa vida cristã, como deve ser a nossa vida cristã. Pode ser que você já tenha ouvido eu falar muita coisa do que eu vou falar aqui nessa noite, mas é importante relembrar sempre você, temos muitos irmãos que estão começando a sua caminhada cristã, é importante eles entenderem como é que é a vida cristã. Então, abre lá sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Olha o que a palavra de Deus diz aí. 2 Coríntios 5, 17. Olha o que a Bíblia diz aí. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, olha só, o apóstolo Paulo, aqui ele está falando sobre a nova criação, sobre o começo da sua caminhada cristã. Então, o fundamento é Cristo. E aí ele fala assim, aquele que está em Cristo, pode deixar o versículo aí. Aquele, se alguém está em Cristo, ou seja, olha só, fundamentou a sua vida em Cristo. Agora, você é uma nova criação. Você, em outra versão, diz uma nova criatura. O que isso significa? Que você é uma nova pessoa. Olha para o seu irmão e fala para ele, você é uma nova pessoa. Como assim uma nova pessoa, irmão? Olha aqui para mim. Isso aqui é interessante, é importantíssimo você entender isso. Primeiro, você era uma pessoa. Olha para o seu irmão e fala para ele, você era uma pessoa. Agora você é totalmente diferente. Por quê? Porque olha só, uma nova criação. Já parou para pensar nessa palavra? Uma nova criação. Você foi feito uma nova criação. Algo diferente. Uma nova criação é um tipo de pessoa diferente. Diferente do quê? Diferente daquilo que você está acostumado a ver. Diferente daquilo que você está acostumado a enxergar. Por que uma nova criação? Porque antes de nós aceitarmos e conhecermos a Jesus, nós éramos um tipo de pessoa. Então, a Bíblia fala que nós somos corpo, nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e nós habitamos em um corpo. Vou repetir, nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e nós habitamos em um corpo. A palavra de Deus diz que você tem essas três faces dentro de você. Você tem um espírito, você tem uma alma e você tem um corpo. A parte do espírito é a parte que te liga a Deus. É a parte onde você tem contato com Deus. A Bíblia diz, lá em João, o apóstolo João, ele fala assim, ó, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, nós só podemos nos comunicar com Deus através do nosso espírito. O seu espírito é a parte do seu ser que faz você ter contato e comunhão com Deus. Quando você está lá no mundo, presta atenção, por que nós somos nova criação? Quando você está lá no mundo, a Bíblia fala que por causa do pecado, o seu espírito ele é mortificado. O seu espírito está morto.
O pecado, ele tem o poder de nos afastar de Deus. Ele criou uma barreira em nosso espírito com o Espírito de Deus. E muitas vezes por você, quando você está lá no mundo, você, a parte do seu espírito, ela é dominada por espíritos malignos. Por isso que tem pessoas que são possessas de espíritos malignos. Porque o contato dela com Deus está cortado e ela está ali sendo influenciada por espíritos malignos. Então, quando nós estamos lá no mundo, nós não temos comunhão com Deus. Porque a comunhão com Deus, ela vem através de você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Você colocar Jesus como o fundamento da sua vida. Então, quando as pessoas estão lá no mundo, o que acontece? Elas estão debaixo do império das trevas. Elas são influenciadas por demônios. Elas não vivem uma vida espiritual. Embora muitas pessoas estão buscando contato com o espiritual, mas elas buscam em fontes erradas. Elas estão buscando em demônios, em espíritos malignos que governam a vida delas. E aí, pelo seu espírito, porque o seu espírito ele está mortificado, você vive de acordo com a sua alma. Você vive, e é a segunda faculdade do nosso ser. A nossa alma é aonde se concentra as nossas emoções, é onde se concentra os nossos pensamentos, é onde se concentra a nossa vontade. A nossa alma ela é dividida em 3 partes. Ela é dividida em mente, em emoções e vontade. Então o que acontece? Deus, quando criou o homem, ele criou o homem, presta atenção nisso aqui para você entender o que é nova criação. Deus, quando criou o homem, ele criou o homem para viver em comunhão com ele. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou Adão e Eva para viver em harmonia, em comunhão com ele. Tanto que todos os dias, assim, logo após o começo da criação, a Bíblia fala que Deus ele vinha todos os dias, na parte da tarde, para ter comunhão com Adão e Eva. O que aconteceu? Adão e Eva pecaram, e o pecado de Adão e Eva trouxe o quê? Separação entre Deus e o homem. Ali Deus falou, olha, o dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, toma cuidado, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. E eles comeram, e a Bíblia diz que a morte passou a reinar na terra, mas eles não morreram naquele dia. Mas agora a vida do corpo deles era uma vida, não seria uma vida mais infinita, seria uma vida finita. Mas a morte que houve naquele momento foi a morte espiritual, onde houve separação entre eles e Deus. O que Deus fez? Deus os expulsou do jardim do Éden, Deus colocou um querubim para proibir que eles comessem da árvore da vida, e eles não tiveram mais acesso como eles tinham a Deus. Houve uma separação. E agora, o que aconteceu? O homem agora começou a viver pela alma. E viver pela alma, sem a direção do Espírito, é coisa terrível. Porque você vai viver pelos seus... O que acontece com aquelas pessoas que estão lá no mundo? Elas vivem de acordo com aquilo que elas pensam, elas vivem de acordo com aquilo que elas sentem, e elas vivem de acordo com a vontade delas. Então, olha só, as pessoas hoje no mundo, por que tem muita coisa errada no mundo hoje? Porque o pecado impera no mundo hoje? Porque as pessoas vivem uma vida separada de Deus, vivendo de acordo, influenciado por espíritos malignos e, maioria das vezes, vivendo pela sua própria vontade. Então, se eu tenho vontade, eu faço. Se eu não tenho vontade, eu não faço. Então, o que eu estou pensando, eu falo. O que eu estou pensando, eu vou lá e coloco em prática. Então, elas vivem de acordo com os pensamentos, influenciados por forças malignas. E tem também o corpo. O corpo é essa parte aqui, visível, é a parte que nós nos comunicamos com o mundo externo. O corpo é a casca. O corpo não é, olhando para você, olhando para o seu corpo, não é a realidade de quem você é. A realidade de quem você é está dentro da sua alma. Por isso que a Bíblia fala que o nosso corpo, ele não tem mais condição.
Nosso corpo, ele já está condenado. A Bíblia fala que esse corpo aqui, ele é corrupto. Esse corpo aqui, ele já está condenado. Então, o seu corpo, ele já está fadado à morte. Vai chegar um dia que seu corpo vai voltar para a terra. Do pó vieste, do pó vai voltar. É o seu corpo. Agora, o que acontece? A Bíblia fala que o nosso espírito, quando nós morremos, o nosso espírito volta para Deus. E a nossa alma, que é a essência de quem nós somos, ela é julgada. Porque você é o que a sua alma. A sua alma é a essência do seu ser. É quem você é. Se você quer conhecer uma pessoa, não olhe para as roupas, não olhe para o corpo, mas olhe para a alma dela. Olhe para o que ela pensa, olhe para o que ela faz e olha para o que pelo que ela pratica. Então, o que acontece, irmão? Quando Deus criou o homem, presta atenção, Deus criou o homem para ele ter comunhão com Deus no Espírito, e o Espírito governar sobre a alma, e a alma governar sobre o corpo. Então, quando Deus criou o homem para que o homem pudesse ter comunhão com ele, e através dessa comunhão com ele, ele obedecer a Deus e cuidar da alma dele, e através da alma o corpo é beneficiado. E o que acontece? E aí o homem viveria nessa terra uma vida plena. Então o pecado, ele produziu essa separação. Aconteceu que o quê? Que agora o homem vive de acordo com a alma. Agora, quando nós aceitamos Jesus, olha aqui para mim, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, agora a gente se torna uma nova criação. Por que nós nos tornamos essa nova criação que o apóstolo Paulo está falando aqui? Por quê? Porque agora, quando você aceita Jesus, o seu espírito que estava morto, agora ele é vivificado. Aquilo que estava morto, mortificado, agora ele é revivificado. Agora você passa a ter comunhão com Deus novamente. Então agora, você que é cristão, você se torna uma nova pessoa, uma nova criação. Porque agora o seu espírito está ativo. Agora você fecha os seus olhos e você se liga ao seu pensamento com Deus e você começa a falar e o seu espírito ativa e entra em comunhão com Deus. Isso é ser uma nova criação. Agora, você é uma pessoa de acordo com aquilo que Deus sempre projetou para a humanidade. Nova criação, um novo tipo de gente. Então, olha aqui para mim. Você é diferente. Olha para o seu irmão e fala, você é diferente. Você é diferente. Por quê? Porque agora você tem, além do seu espírito estar vivificado, o Espírito Santo ele vem morar dentro de você. E essa é a vontade de Deus. Agora você não está mais sozinho. Tem um Deus que habita dentro de você. Por isso que você é uma nova criatura. Você é um novo tipo de gente. Olha para o seu irmão e fala, você é um novo tipo de gente. Você é um novo tipo de gente. Agora o Espírito Santo está habitando dentro de você. Por quê? Você carrega Deus. Olha para o seu irmão e fala para você, carrega Deus. Agora, nós temos um problema aí. Porque olha o que o apóstolo Paulo está falando. Se alguém está em Cristo, fundamentou sua vida em Cristo, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, agora tem um relacionamento com Deus, agora vive com o Espírito Santo dentro dela, ele está falando, é uma nova criação. Mas aí ele está falando, olha, as coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Por quê? Porque agora você é uma nova pessoa. Então, olha só, toda a sua vida passada, tudo aquilo que você vivia, antes de você ser uma nova criatura, Deus está falando, não, já passou, acabou. Aquela velha vida já não serve mais, porque agora você é uma nova criatura. Por isso que o cristão, ele não deve mais viver pecando. Por quê? Porque agora você não está sozinho.
Agora você não pode mais tomar decisões de acordo com aquilo que você acha, de acordo com aquilo que você pensa. Você não pode mais fazer as coisas de acordo com a sua vontade. Você não pode mais viver de acordo com os seus pensamentos. Por quê? Porque agora você tem o Espírito Santo dentro de você. Você agora vive para Cristo, você agora é uma nova criação. Agora, olha só, você tem alguém, e a Bíblia fala que Jesus enviou o Espírito Santo ser o nosso quê? Ajudador. Então agora você tem o Espírito Santo para te ajudar. Você agora não pode mais tomar decisões e nem influenciadas pelo mundo e nem por espíritos malignos. Por quê? Porque o Espírito de Cristo agora está dentro de você, você é nova criação. Então agora, o que acontece? Todas as suas decisões, todas as suas atitudes, tudo que você for fazer, você deveria buscar a vontade de Deus para a sua vida. Que é isso que Deus sempre quis, que você vivesse dependente dele, porque ele tem o melhor para você. Então aí, isso é o começo da sua vida cristã. Então você não pode mais viver do jeito que você vivia antes, uma nova criatura. Aí a gente fala do novo nascimento, ele nasceu de novo. Jesus fala lá com Nicodemos, ele está falando lá em João, Jesus fala com Nicodemos, olha, é necessário nascer de novo. Como eu falei domingo passado sobre por que muitas vezes tem crentes imaturos, porque não nasceram ainda de novo, embora estejam dentro da igreja, ainda não nasceram de novo. Então, quando você nasce de novo, você passa a depender de Deus. Quando você ainda não é nova criatura, você vive uma vida de independência. Só que assim, ó, presta atenção no que eu vou falar agora. O seu espírito, ele precisa ser exercitado. A sua vida cristã, na sua vida cristã, o seu espírito, ele precisa ser exercitado. Por quê? Porque ele estava morto, sim ou não? Agora ele está vivo. Mas você não tinha essa faculdade operando dentro de você. Então você precisa agora exercitar o seu espírito. Como é que nós exercitamos o nosso espírito? Depois eu vou falar mais detalhado sobre isso. Mas nós exercitamos o nosso espírito através da palavra de Deus, leitura da palavra. Mas, por quê? Quando eu estou lendo a palavra, eu estou querendo que o Espírito Santo fale comigo. Quando eu me debruço na palavra para ler a palavra, a primeira coisa que você deveria fazer, você deveria pegar a Bíblia e falar assim, Espírito Santo, fala comigo através da sua palavra. Porque aí ele vai falar com você no seu espírito. Então, a leitura da palavra alimenta o seu espírito e vai fortalecendo o seu espírito. A outra coisa que fortalece o seu espírito, a oração. Quando você ora, principalmente quando você ora em línguas, você está exercitando o seu espírito. Você está se tornando sensível ao seu espírito, ao Espírito Santo. Então, você está criando um relacionamento, está criando uma comunhão com ele. Quando você jejua, você está exercitando o seu espírito. São faculdades que vão fazer com que seu espírito seja fortalecido. Por que você precisa exercitar o seu espírito? Porque você está acostumado a viver através da sua alma. Você está acostumado a tomar decisões, você está acostumado a falar coisas, a fazer coisas de acordo com a sua vontade, com os seus pensamentos. Olha aqui para mim. Quando nós vivemos pela nossa alma, nós tomamos decisões. Quando nós vivemos pela nossa alma, pelas nossas emoções, quando nós vivemos pelos nossos sentimentos e emoções, muitas vezes nós tomamos decisões erradas. Quando nós vivemos pelo que nós pensamos, que nós achamos, nós tomamos decisões erradas. Quando nós vivemos pela nossa própria vontade, nós tomamos decisões erradas. E isso acarreta problemas para as nossas vidas. Então, quando você aceita Jesus, quando você se torna uma nova criação, você precisa exercitar o seu espírito. Por quê? Porque o seu espírito tem que governar sobre a sua alma. Então, com respeito às coisas que você fez, a Deus já esqueceu, olha só, as coisas velhas já passaram. Seus pecados, Deus já perdoou. Só que agora, você precisa andar em novidade de vida. Agora você precisa andar em comunhão com Deus, seguir as direções de Deus, obedecer a Deus, e precisa que o seu espírito seja exercitado para você poder receber de Deus as direções.
Por quê? Porque olha para mim, embora você agora é uma nova criação, nós ainda precisamos ser transformados. Romanos, essa aí não está aí, mas pode colocar aí para mim, Romanos 12, 2. Olha só, a nossa alma, ela precisa ser transformada. Por quê? Porque a nossa alma, ela recebeu muita carga negativa. Quando nós andávamos no mundo, a nossa alma recebeu muita carga negativa por situações que nós passamos, pela nossa criação, por pessoas que foram referenciais para as nossas vidas, pelas coisas que nós aprendemos na escola, aprendemos lá com os amigos, aprendemos lá fora. Olha o que a palavra diz, olha aí. Não se amoldem ao padrão desse mundo. O que é o padrão desse mundo? É tudo que eu falei agora, essas coisas que nós aprendemos antes de nós conhecermos a Jesus. Então a nossa alma, ela está, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Lá no mundo é olho por olho, dente por dente. Se o cara vir para brigar com você, você vai brigar com o cara. Se o cara puxar uma arma para querer te ferir, você vai puxar uma arma para querer ferir o cara também. Então, se o cara te dá um tapa na cara, você vai querer dar dois na cara dele. Se você se sentir injustiçado, você vai querer brigar. Então, esse é o padrão do mundo, mas não é o padrão do céu. O padrão de Deus é diferente. Então, é o que está falando aí, ó, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O que é mente? Alma. Olha só, está falando, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a nossa alma, ela precisa ser transformada. Ela não é transformada da noite para o dia. Não, ela precisa ser transformada. Só que a transformação da alma, o Espírito Santo, ele quer transformar a sua alma, ele quer deixar a sua alma pura. Ele quer arrancar toda a sujeira, todo o lixo da nossa alma. Agora, mas nós precisamos colaborar com o Espírito Santo. A transformação não é ele que vai produzir sozinho. A transformação vem pelas respostas que nós damos a ele. Ele vai mostrando o lixo que eu e você somos responsáveis de tirar esse lixo de dentro de nós. Então, o que acontece? A minha comunhão com o Espírito Santo vai produzir transformação na nossa alma. Então, o Espírito Santo vai falar, ó, você precisa se livrar disso, aí faz mal para você. Ó, você precisa abandonar esse vício. Esse vício aí prejudica. Abandona esse vício. Isso aí, ó, não faz bem para as suas finanças. Para de gastar dinheiro com isso. Não faz bem com as suas finanças. Essa coisa aí, essa dor aí, essa mágoa que você está carregando dentro de você, ó, isso não faz bem para você. Abandona isso, libera isso. Então, o que o Espírito Santo vai fazendo? Vai transformando a nossa alma. De acordo com o quê? Com a resposta que nós damos. Por isso que ele está falando, ó, mas transformem-se. Não está falando, o Espírito Santo vai transformar vocês. Não. É eu que dou as respostas para que a minha alma seja transformada. E conforme eu vou dando as respostas para o Espírito Santo, aí a minha alma vai ser transformada. Aí eu vou me livrando, eu vou me libertando de todas essas coisas. Agora, então você que é nova criação, você não pode ser mais governado pela sua alma. Você não pode ser, a sua alma não pode governar. E a sua alma, ela vai lutar contra o espírito. Presta atenção, isso aqui que é importante. A sua alma, ela vai lutar contra o espírito. Por quê? Porque a sua alma está influenciada pelo mundo e pelo pecado. O seu espírito, ele é influenciado pelo Espírito Santo agora. Então, aquele que estiver mais forte dentro de você é que vai governar você. Se o seu espírito está forte, você vai ser dirigido e guiado pelo Espírito Santo. Mas se a sua alma está forte, você vai resistir ao Espírito Santo e quem vai governar vai ser o mundo. O mundo que vai governar. Por isso, a Bíblia chama esse crente que é nova criação, que é governado pela alma, que vive de acordo ainda com o padrão do mundo, a Bíblia chama esse cristão de crente imaturo. É imaturo. Ainda fica comendo leitinho. Não pode desfrutar de coisas profundas de Deus. Por quê? Porque a alma é parte de Deus. Por isso que você tem que fortalecer o seu espírito. Agora, qual que é a evidência de que nós somos nova criação? Olha o que diz lá em João, capítulo 3.
João capítulo 3, versículo 3, olha o que a palavra de Deus diz aí. João 3:3. Olha aí que a Bíblia diz aí. Em resposta, Jesus declarou: de verdade, ninguém pode ver o reino de Deus e não nascer de novo. Qual que é a evidência de que agora eu sou nova criatura? O novo nascimento. Nós morremos para o mundo e nascemos para o reino de Deus. Uma nova criatura é uma nova pessoa. Então, olha só, como que eu sei que eu sou uma nova criatura? Porque eu estou sendo transformado. Como que eu sei que eu sou nova criatura? Que as pessoas vão falar isso para você. Olha, você está mudando, hein? Olha, você está diferente. Olha, o seu semblante mudou. Olha, as atitudes daquela pessoa mudou. Olha, aquela pessoa nem parece que é a mesma. Porque, olha, ela era briguenta, ela não falava com ninguém, ela vivia aí fofocando, vivia brigando, vivia criando. Agora mudou. Como essa pessoa mudou? Isso é o final do novo nascimento. O pecado já não tem mais domínio sobre você. Coisas velhas, mundanas, malignas vão ficando para trás. Vão deixando, a pessoa vai abandonando isso. Porque uma nova criatura, o pecado não tem mais domínio sobre ela. Quando você estava no mundo, o pecado dominava você, seus vícios, os seus prazeres, as suas vontades dominavam sobre você. Agora você é livre. Agora você tem o poder de olhar para o pecado, de olhar para as coisas que você sabe que são contra, que Deus é contra, que vão contra a palavra de Deus. Você olha e fala: não quero, isso aqui não tem mais na minha vida, nem aceito. Então todo dia você devia orar e falar assim: ó, Senhor, tudo aquilo que é do mundo, tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que é diabólico, que vem para destruir a minha vida, eu não aceito mais em nome de Jesus. Eu devia fazer essa declaração. Então, o que caracteriza uma nova criatura? Mudança de vida. Olha para o seu irmão e fala: mudança de vida. O que caracteriza uma nova criatura? Mudança de atitudes. O que caracteriza uma nova criatura? As escolhas que ela faz agora. O que caracteriza uma nova criatura? Os novos comportamentos que ela tem. Agora ela se comporta como um servo e uma serva de Deus. Agora ela vive agora não mais para satisfazer a sua alma, a sua vontade, mas ela vive agora para fazer e satisfazer a Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Olha só o que a Bíblia diz lá. Abre lá em Efésios, capítulo 4, versículo 17. Vamos ler esse texto aqui. Esse texto caracteriza bem isso. Olha só, as consequências de uma nova pessoa, de uma nova criação. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aí. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios. Ele está falando, olha, não vivam mais como povo do mundo. E ele está falando, olha, na inutilidade dos seus pensamentos. Olha só, está falando da alma. Está falando, olha, não andem mais como povo do mundo. E vivem de acordo com aquilo que eles pensam. E aí ele continua dizendo, olha só, eles estão obscurecidos no entendimento. Olha só, irmão, o que ele está falando. Tem trevas no entendimento, a mente está fechada, a mente está entenebrecida, os demônios fecham a mente dessa pessoa. Ele está falando, e separados da vida de Deus, olha só que coisa terrível, pela ignorância que eles estão, por causa do endurecimento do seu coração. Olha só. Os gentios, eles vivem com a mente fechada para as coisas de Deus. Por isso que você vai conversar com as pessoas que não são crentes, muitas vezes ele acha que é loucura o que você faz. Ele acha que você está sendo escravo do pastor, escravo da igreja, escravo. Não, eles não entendem as coisas espirituais. Lá em Efésios, ou em Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo fala do homem natural, que é o que vive lá no mundo.
O homem natural, ele não entende as coisas de Deus. Por quê? Porque é o que o apóstolo Paulo está falando aí, ó. O entendimento dele está escurecido. Eles não conseguem entender por quê? Porque eles vivem, eu e você, como nova criatura, como servos de Deus, nós devemos orar por essas pessoas, para que caia toda a escama, para que a luz do Senhor brilhe sobre a vida dessas pessoas, para que elas possam entender a realidade, a grandeza, a beleza do Evangelho e que Deus pode fazer na vida delas. Posso fazer um amém? Olha só o versículo 19 que ele diz, olha lá, olha aí, versículo 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, olha só, eles se entregaram à devassidão. Então, olha só, eles perderam quem vive pela alma, eles perderam toda a sensibilidade, eles já não sabem discernir o que é pecado e o que não é pecado. Para eles é tudo normal. É normal roubar, é normal matar, é normal usar droga, é normal mentir, é normal fazer coisas erradas, porque eles perderam a sensibilidade das coisas. Por isso que você olha lá para fora e você vê a maldade cada dia aumentando mais. Você vê as pessoas fazendo as coisas assim, você olha e fala, como pode? Como pode uma pessoa fazer isso? Como pode um pai abusar de uma criança, de um filho? Como pode uma mãe matar um filho? Como pode um cara matar uma pessoa no meio da rua? Como pode uma pessoa se drogar ao ponto de ter uma overdose? Como pode? Por quê? Porque eles não conseguem, eles não têm mais sensibilidade, eles não sentem nada por ninguém, nem por eles mesmos. E olha o que ele diz aí, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Olha que coisa terrível. Mas a esperança é que você não está mais nessa vida, em nome de Jesus. Você não faz mais parte disso. Glória a Deus. Tem que se alegrar no Senhor por isso. O Senhor te tirou disso. E olha aí, olha o versículo 20 que ele fala. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Aí o apóstolo Paulo ele está falando o que acontece com as pessoas que estão lá no mundo, como elas vivem, e agora ele olha para nós, para a igreja, e ele fala, olha, não é isso que vocês aprenderam de Jesus. O que Jesus está ensinando para vocês, o que nós estamos aprendendo com a palavra de Deus na igreja, é totalmente diferente do que o mundo está ensinando. E olha só, no versículo 21 que ele fala, olha só, de fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Olha só, ele está falando, olha, vocês estão ouvindo falar de Jesus. Vocês estão sendo ensinados de Jesus, que é o nosso fundamento. Jesus é o nosso fundamento, é a base da nossa vida. Nós temos que olhar para Jesus e imitá-lo. Nós temos que olhar para Jesus querendo ser igual a ele. Igual a ele. Nós temos que olhar para Jesus e ele é o nosso modelo, ele é o nosso fundamento, é o fundamento da nossa vida. E aí, ó, no versículo 22 que ele fala, quanto à antiga maneira de viver, olha lá o que ele está falando, uma antiga maneira de viver. Você é nova criatura. A antiga maneira de viver é quando você vivia igual o pessoal lá do mundo. Ele está falando, dispam-se do velho homem. Agora ele está falando para os crentes. Ele está falando, ó, tira o velho homem de cena. Jogue o velho homem para escanteio. Você agora é nova criação. O velho homem tem que ficar fora da sua vida. Você tem que arrancar esse velho homem da sua vida. Você tem que lutar contra esse velho homem. Por quê? Porque se você não fortalecer o seu espírito, o velho homem ele vem arrasando para querer te dominar. E ele está falando, olha, dispam-se, olha, arranca fora. Ele está falando que se desfer é a mesma coisa que você tirar uma roupa. A camisa, tirar a calça, jogar lá do lado. Ele está falando, o velho homem não pode prevalecer sobre você, porque você é nova criação. Olha só, dispam-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. O que ele está falando? Ele está falando que muitas vezes, isso é a importância da sua vida cristã, que muitas vezes o velho homem vai vir com desejo que parece incômodo. O diabo vai vir assim, ó, vai trazer coisas, nós chamamos isso de tentações. Vai vir as tentações para você parar, para você voltar à sua velha vida,
vai vir, o diabo vai tentar você, vai querer colocar pratos gostosos para você comer na sua frente, vai para você voltar àquela velha vida. O diabo vai trazer lembranças de velhas práticas que você tinha, e ele vai colocar na sua frente assim, e você vai, que coisa gostosa, ai, que vontade de voltar a fazer isso. O apóstolo Paulo está falando, olha, não aceite isso. Não deixe o diabo lutar contra você. Não deixe o velho homem te dominar. Olha o versículo 23 que ele fala agora. Olha só. Para serem renovados no modo de pensar. Olha só, está falando da alma de novo. Ele está falando, olha, não deixe as práticas antigas voltarem para que vocês possam ser renovados na maneira de vocês pensarem. Para que vocês possam viver a nova criação que você é, a sua nova vida, a vida cristã. Pode passar. E aí ele fala, olha, e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Olha só. Olha para o seu irmão e fala para ele, você foi criado para ser semelhante a Deus. Então ele está falando, olha, velho homem, fora. Repete aí, velho homem. Fala assim, velho homem, fora. Fora. Para quê? Para você se vestir do novo homem. A nova pessoa. Então deixa eu falar uma coisa para você. Olha aqui para mim. É responsabilidade sua. Olha para mim. É responsabilidade sua de você viver a vida cristã. De você viver agora de acordo para ser semelhante a Deus. Ele está falando, lança fora o velho homem para que você possa se revestir, se vestir do novo de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você prefere vestir uma roupa velha ou vestir uma roupa nova? Hã? Quando você fica mais feliz? Quando você está com a roupa que você está há um ano usando ela? Ou quando você vem para a igreja com aquela roupa nova, assim, você foi na loja, você gostou daquela roupa, você comprou e agora você fala, nossa, não vejo a hora de chegar o culto para mim que essa roupa nova para a igreja. Então, é assim. O novo homem é desse jeito. Você tira o velho e começa a se vestir de novo. E o novo te deixa mais bonito. O novo te deixa mais bonito. Por isso que quando as pessoas aceitam Jesus, depois você vai olhar as fotos dela de antes dela aceitar Jesus, depois que ela aceita Jesus, ela está mais bonita. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Se você, olha aqui para mim, se você está cuidando da sua vida espiritual, se você está cuidando da sua nova vida em Cristo, você está ficando mais bonito. Você está ficando mais bonito. Você está ficando mais velho e mais bonito. Olha só que coisa maravilhosa. Então, olha só. Por quê? Porque você está se revestindo de Deus na sua vida. E olha só, quando você se reveste de Deus, você se reveste de justiça e de santidade. Olha o que ele fala aí. Se vestirem de novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. O que ele está falando sobre isso aí? Ele está falando que agora você não tem mais as práticas que o mundo tem. Você agora é uma pessoa justa. Você é a favor da justiça. Você é a favor da coisa certa. Você não é mais a favor de práticas erradas. Você não é mais a favor de roubo, nem de mentira, nem de corrupção. Você não é mais a favor mais de coisas que vão contra a santidade de Deus. Você agora caminha em santidade. As pessoas vão olhar para você e vão ver em sua vida o caráter de Cristo, não o caráter do mundo. Então, olha só, justiça, você é justo em tudo que você faz. Você não está ali mais interessado em ganhar as coisas a qualquer custo. Não. Você faz as coisas certas, corretas. Você não está mais interessado em só obter vantagem. Não. Você está interessado em fazer a coisa certa. Porque você sabe que agora a sua vida está em Deus. E quem te abençoa é o Senhor. O seu, não é mais o seu trabalho que te abençoa. Que te abençoa é o Senhor. Porque o Senhor é que te dá. O Senhor é que cuida de você. Olha só,
olha só, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Então, olha só, Deus te chamou para isso, para você ser quando você se reveste da vida cristã, da nova criação que você agora vai andar em justiça e em verdade. Todos os seus atos, eles são compostos por justiça, por santidade e por verdade. Você se relaciona com o sexo oposto com santidade, não mais interessado em obter vantagem. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Por quê? Porque agora ele vive em justiça, em santidade e em verdade. Não tem mais falsidade, não tem mais injustiça e não tem mais pecado dominando a sua vida. Olha só no versículo 24, 25 agora. Portanto, cada um de vocês deve abandonar. Olha o que ele está falando. Se você é nova criação, você deve abandonar a mentira e falar a verdade aos outros. Pois todos nós somos membros de um corpo. Olha só, a mentira não tem mais poder sobre a sua vida. O que é isso? Não é você ser um na minha frente e quando virar as costas para outra pessoa. Na frente do pastor, eu sou sempre. Mas quando eu estou lá no meio dos meus amigos, aqui eu falo da Bíblia, mas quando eu estou lá no mundo, eu estou falando de pecado. Estou falando da mulher que passou, eu estou cobiçando, eu estou roubando aquilo que é dos outros, eu estou falando mal. Então ele está falando, olha, a mentira você não pode mais viver na mentira. Agora você tem que viver a verdade. Você tem que ser verdadeiro com os seus irmãos, com a igreja, com os irmãos, com as pessoas, com a sua família, com os seus amigos. Você não pode mais ser a favor da mentira. Por quê? Porque a Bíblia fala que o diabo é o pai da. A Bíblia fala que o diabo se apresenta para muitas pessoas como anjo de luz. Mas na realidade ele é Satanás. Você já viu os demônios por aí? Os demônios, eles em determinadas religiões, eles aparecem como santos, como espíritos bons. Mas na realidade eles vieram para matar, para roubar. E eu e você, se nós andarmos em mentira, falarmos que somos uma coisa e na realidade somos outra, nós não estamos vivendo a nova criação, nós ainda continuamos vivendo debaixo da influência de espíritos malignos. Pode passar. Versículo 26. Quando ficarem irados, não peçam. Como é que você fica quando você está irado, irmão? Você sai xingando todo mundo, sai falando coisas que depois você se arrepende de falar. E aí? Você fica 3 dias sem olhar para a cara do seu marido, da sua esposa. Hã? Você solta as cachorras, solta os pitbull em cima da pessoa. Olha só, ele está falando aqui, olha, não pequem. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Não se permita que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. Aqui ele está falando que você não. Olha aqui para mim, presta atenção no que ele está falando aqui. Não tem problema você ficar irado. Mas você não pode pecar. A Bíblia fala que até Deus fica irado, Deus se ira. Mas você não pode pecar, irmão. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que sai da sua boca quando você está irado. Então toma cuidado. E outra, a ira, ela pode durar um período curto. A ira não pode prevalecer, porque se você ficar alimentando a ira dentro de você, aí a ira vai fazer você pecar. Vai trazer mais consequências ruins. Então fica irado, mas não peca. Mas como, pastor, que eu vou fazer isso? Dominando sua alma, dominando seus pensamentos, dominando seus sentimentos, dominando sua vontade. O que você faz quando você está irado? Vou dar um bom conselho para você. Vai orar. Está irado, vai orar, irmão. Não fala, não sai xingando, não sai gritando, não sai batendo, não vai orar. Vai lá, ajoelha. Pastor,
Eu não consigo orar quando eu estou irado. Não consigo. Então, ajoelha e fica calado diante do Senhor. Vai dar uma volta, sai de perto da pessoa, vai dar uma volta. Ao invés de você falar um palavrão, dá glória a Deus. Então, olha só, mas você não pode, porque se você ficar como nova criação, você não pode ficar alimentando pecado dentro de você. E é uma boa oportunidade, na ira, é uma boa oportunidade de você praticar o domínio próprio. Então você fica irado, você. Eu te abençoe em nome de Jesus. Vai. Aí você olha para sua esposa, para seu esposo, você quer matar, você chega. Eu te amo. Tá. Aleluia. Versículo 27. Olha o que diz aí. E não deem lugar ao diabo. Ei, o apóstolo Paulo está falando para nós não darmos lugar ao diabo. Você é nova criação. Você é o oposto do diabo. Mas olha aqui para mim. Tem determinadas atitudes que muitas vezes abrem brecha para o diabo entrar. O apóstolo Pedro, lá em Pedro, capítulo 5, ele fala que o diabo ele vive ao nosso derredor, procurando alguém para que possa tragar. Se você der lugar para o diabo vai entrar na sua vida e vai trazer destruição, vai trazer frustração, vai criar problemas. Então, nova criação nunca vai dar lugar nem espaço nenhum para o diabo agir. Porque se você abrir uma brechinha, o diabo entra. Isso é terrível. Então, olha só, cuidado com as suas atitudes. Não deixe o diabo entrar. Por isso que é importante você exercitar o seu espírito. O diabo odeia crente que ora. Fala para o seu irmão, o diabo odeia crente que ora. Agora olha para ele e pergunta assim, o diabo odeia você? Pergunta para ele, o diabo odeia você? O diabo está odiando você ou o diabo está meio feliz com você? O diabo odeia crente que louva a Deus, crente que adora. Como você adora a Deus em todo tempo? Você está sempre cantando, sempre glorificando a Deus. Quer manter o diabo longe? Começa a adorar a Deus. O diabo odeia adorador. Então você está lá na sua casa, você está lá com o rádio ligado, tocando um louvor e adorando a Deus. Pode ter certeza, o diabo está passando longe dali. Você está no serviço, você está lá com um fone no ouvido, você está lá, ligou um sonzinho lá, pode ligar, você está cantando louvor, pode ter certeza, o diabo está passando longe dali. Então, quando você adora, o diabo, está longe. Então, aí o diabo não tem lugar na sua vida. Se você ora, se você adora, se você busca a Deus, se você está preocupado com a sua vida cristã, o diabo não tem lugar na sua vida. Pode passar, versículo 28, olha o que ele diz. O que furtava, olha lá, olha as atitudes. O que furtava, não furta mais. Antes trabalha, fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. Olha só, Deus vai honrar o trabalho das suas mãos. Olha o outro. Olha o versículo 29, olha aí. Nenhuma palavra torta saia da boca de vocês. O que é isso, palavra torta, irmão? É todo tipo de palavra negativa. Palavra torta também não é só palavrão. Palavrão também. Crente não fala palavrão. Olha para você, para frente. Crente não fala palavrão. Crente não fala palavrão. Ele está falando aqui, nenhuma palavra negativa saia da sua boca, mas apenas aquela que for útil para edificar outras pessoas. Olha aí. Você não pode lançar palavras de maldição na vida de ninguém. Você não pode falar palavras negativas para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa, para os irmãos, para os seus amigos, para os seus parentes. Você não pode. Da boca de cristão, o apóstolo Tiago fala assim, pode de uma fonte, vamos colocar aqui, de uma torneira, sair água salgada e água doce? Tem como, irmão? Você fala para a torneira assim, agora eu quero água salgada. Sai lá água da praia. Aí você fecha e fala, agora eu quero água doce. Aí vai sair água do rio. Não tem como. Não pode de uma mesma fonte jorrar bênção e jorrar maldição. Não pode da sua boca sair palavras
de bênção e também palavras de maldição. Então, a nova criação, ele não vive falando coisas negativas, coisas que... Porque assim, ó, as suas palavras têm poder. Aquilo que você fala, ou vai trazer bênção, ou vai trazer maldição. Aquilo que você fala, ou o Espírito Santo vai usar ao teu favor, ou a favor de alguém que você está falando, ou o diabo vai catar e vai usar para destruir as pessoas. Até você. O que você fala de você mesmo? Você vem falando assim, eu não consigo, não dá, não vou ter, está difícil, está ruim, a coisa está preta, a coisa está feia, ai, 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 ai. Você só vive falando coisa negativa, é isso que você vai viver. Fala para o seu irmão assim, as palavras têm poder. Biblicamente, suas palavras têm poder. Então não pode, tudo que você falar, fale para edificar, fale para abençoar, fale para ajudar, fale para levantar. Então, olha só, para que transmita a graça, olha só. Quando você fala palavras de bênção, abençoa a vida de pessoas, é transmitido graça sobre aquilo que você fala. É transmitido graça. Há um liberar de Deus quando você fala coisas boas. Olha para o seu irmão e fala, há um liberar de Deus quando você fala coisas boas. Você crê nisso? Quem crê diz amém. Então vira para o seu irmão e fala uma coisa boa para ele. Você devia ser, você está sentado do lado do seu marido, você devia falar assim, você vai ser um milionário. Eu te abençoo, você vai ser cheio do Espírito Santo. Você devia falar coisas boas. Olha só, a graça de Deus vai vir sobre aquilo que você fala sobre a vida do seu irmão, sobre a vida da pessoa que você está conversando com ela. Versículo 20, versículo 30, olha o que ele fala aí. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Do mesmo jeito que nós podemos dar lugar para o diabo, nós também podemos entristecer o Espírito Santo. Olha só. Você pode entristecer o Espírito Santo. Eu quero dizer para você que a pior coisa que existe na vida de um cristão é quando ele entristece o Espírito Santo. Eu não consigo, na minha vida cristã, eu não consigo imaginar algo pior do que entristecer o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Depois eu vou falar sobre o Espírito Santo na sua vida cristã. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúme. A Bíblia fala que o Espírito Santo ora por você. A Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós. Ele geme por nós. Ele se preocupa com nós. A Bíblia fala que enquanto você está dormindo, o Espírito Santo está intercedendo ao seu favor. A Bíblia fala que o Espírito Santo nunca te abandona, ele está sempre com você. Nunca vai te abandonar. Você pode abandonar o Espírito Santo, mas ele nunca vai te abandonar. Você foi selado com ele. Agora, entristecer o Espírito Santo é terrível. Terrível. E quando você tiver uma comunhão bem forte com o Espírito Santo, você vai saber quando o Espírito Santo está triste com você. Eu já entristeci o Espírito Santo. Eu sofri muito por isso. Agora tem que falar, né? Você vai ficar com a pulga atrás da orelha, né? Como, pastor? Como que você... O Espírito Santo pediu para mim fazer algo e eu não fiz. E aí eu senti que eu fiz isso. Fui covarde. E eu paguei um preço alto por isso. Esqueci do Espírito Santo. Ele quer que você orar e não sentir a presença dele. Quando você está com a sua vida cristã, você está edificando a sua vida cristã, quando você ora, você sente a presença dele ali. Você quer sentir a presença do Espírito Santo? Levanta nas madrugadas. Vai com um cantinho, só você e ele.
Começa a buscar ele, para você ver se você não vai sentir a presença dele. Então, você pode entristecer o Espírito Santo com o quê? Com atitudes erradas, com coisas erradas, com você deixando ele de lado nas coisas que você faz, nas suas decisões, quando ele pede para você fazer algo e você não faz. Então, entristecer o Espírito Santo é você viver uma vida de pecado. É você tá com o Espírito Santo dizendo que tem uma vida cristã, que ele habita dentro de você, mas você continua praticando as coisas do mundo e as coisas do diabo. Se entristece o Espírito Santo, ele fica triste. E olha só, e ele está falando que você foi selado com ele. Você carrega o Espírito Santo dentro de você. Olha para o seu irmão falar isso, você carrega o Espírito Santo dentro de você. Você está selado com ele, ele está ali, ó. A Bíblia fala que nós fomos, o nosso espírito foi amalgamado com o Espírito Santo. Sabe o que é amalgamado? Amalgamado quem já viu Durepox? Quem já usou Durepox aqui? Quando você compra o Durepox, tem duas massinhas, uma branca e uma cinza, não vem? Aí você pega aquelas duas massinhas, vocês misturam elas assim, ó. Aí elas viram uma coisa só. O que é isso? É amálgama. Amálgama é aquela massinha que o dentista coloca no seu dente. Ele faz uma mistura e aquela mistura vira uma massa e ele coloca no seu dente para tampar o buraco do dente e ele vira parte do dente ali. Assim é o Espírito Santo com o nosso espírito. O Espírito Santo ele foi amalgamado com o seu espírito, com você. Então, se você for tentar separar a massinha branca da massinha cinza, depois que você juntou as duas, não tem como. Não tem como separar. Assim é o seu espírito com o Espírito Santo de Deus. Quando ele vem morar dentro de nós, não tem como tirar mais o Espírito Santo de você. Ele não sai. Não tem como separar. E aí, se você fica com o Espírito Santo dentro de você e praticando as coisas do mundo, e quando você fica com o Espírito Santo dentro de você e não obedece aquilo que ele te manda, você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Quando você vive uma vida de independência do Espírito Santo, você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. E nós não fomos chamados para entristecer o Espírito Santo de Deus. Fomos chamados para amá-lo, para nos relacionarmos com ele, para fazer a vontade dele. Por quê? Porque nós vamos viver o melhor de Deus nas nossas vidas. Pode passar o versículo 32. Versículo 31, quer dizer, 31. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Olha aí, o Espírito Santo está falando, olha, livrem-se de toda amargura. O que é amargura? O que é amargura? Sentimentos mal resolvidos. Amargura é um problema da sua alma. A amargura está lá nos seus sentimentos, nas suas emoções. Amargura, olha aqui para mim, o que é amargura? Vou explicar para você. Amargura é uma raiz. É uma raiz. O diabo lança uma semente no seu coração. Muitas vezes, alguém te falou algo, você ficou magoado. Mágoa é uma semente. Quando você fica magoado, você aceitou uma semente maligna dentro de você. E o que acontece? Quando eu fico magoado e não aplico veneno para a mágoa, qual que é o veneno para a mágoa? Perdão. Quando eu não perdoo e eu alimento a minha mágoa, a semente, ela vai crescer. Você pode ver que quando você está magoado com uma pessoa, a mágoa, ela nunca diminui se você não aplica o perdão. Ela sempre vai aumentar. E essa semente dentro da sua alma, você fica alimentando ela, o que acontece? Ela vai, como uma semente, ela vai começar a brotar. E aí ela começa a crescer. Como que ela cresce? Criando raiz. E aí ela cria raízes dentro de você. Isso é amargura. A mágoa
se tornou algo latente dentro de você. Então, toda vez que você lembra da pessoa, você fica mal. Por quê? Porque a mágoa está crescendo, tá? Criando raiz dentro de você. Aquela mágoa que você tem contra aquela pessoa virou uma amargura. O que é amargura? Amargura, o nome já fala, pensa no nome. Amargura. Aí ela trata mal as pessoas, aí ela não quer ter relacionamento com as pessoas. Por quê? Porque ela tem medo de se machucar, porque ela tem medo das pessoas fazerem aquilo que fez com ela, e aí ela fica uma pessoa triste. Isso é amargura também espanta de dentro. Agora o apóstolo Paulo está falando aqui, olha só, não é o Espírito Santo que vai livrar você da amargura. Não adianta você ficar orando, oh Senhor, tira essa amargura de dentro de mim, oh Senhor, tira essa mágoa de dentro de mim. Não, ele está falando, ó, se livra dela. É você que se livra da amargura. Como? Aplicando o veneno do perdão para a amargura. Aplica que aí, ó, você está livre. Olha só, indignação, ira, gritaria, calúnia, maldade. São coisas que você deve se livrar. Coisas que você deve evitar praticar na sua vida. E, por fim, versículo 32, desculpe. Versículo 32. 32. 32. 32. 32. E nós estamos conversando. Vai sair no vídeo, viu? Sejam o quê? Bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente como Deus os perdoou, hein? Olha só, com respeito às pessoas que estão ao seu redor, principalmente os irmãos, nós temos que ser o quê? Bondosos. Nós temos que ser o quê? Compassivos. O que é compassivo? É ser paciente. É você ter apatia. É você se colocar no lugar do outro. É você primar pela paz. É você primar pela reconciliação. Perdoando-se mutuamente. Olha só, por que o apóstolo Paulo está falando aqui? Perdoando-vos. Ei, presta atenção. Por que ele está falando perdoando-se mutuamente? Porque um dia você vai magoar uma pessoa e ela tem que te perdoar. E um dia você vai magoar a pessoa e ela também tem que te perdoar. Então o perdão tem que ser mútuo. Você quer que a pessoa te perdoe os seus erros, mas não quer perdoar os erros da pessoa? Não. Então tem que se perdoar. Olha só, pode ter certeza que um dia você vai pisar na bola com alguém. E o que você vai esperar? Ela te perdoe. Então, já que a pessoa pisou na bola com você, de primeira perdão. Porque aí você está livre de amargura, você está livre de ira, você está livre de indignação, você está livre de todas essas coisas. E porque Jesus também te perdoou. Amém? Vou parar por aqui. Não preguei nem metade do que eu precisava pregar hoje. Semana que vem a gente continua. Fica de pé em nome de Deus. Eu espero que você entenda isso. Você é nova criação. A sua vida cristã, ela começa com você entendendo que a partir de agora você é uma nova pessoa. Como é que você vai viver essa nova criação? Guarde bem isso, alimentando o seu espírito. Fala para o seu irmão, alimentar o seu espírito é necessário para você viver uma nova criação. Você tem que alimentar seu espírito com oração, com a palavra, com jejum e com adoração. Cada outra pregação, né? Estou adiantando para você. Então, todas as vezes que você entrar na presença de Deus, adore em espírito. Se ligue com Deus, adore a Ele de todo o seu coração. Sabe, todas as vezes que você puder, ore. Você que fala em línguas, exercite a sua linguagem espiritual, ore em línguas.
Se você ainda não fala em línguas, olha, nós vamos orar por você. Você vai ser batizado com o Espírito Santo e você vai receber uma linguagem espiritual e você vai orar em línguas, sabe? Você está meio fraco, está se sentindo fraco espiritualmente, vai jejuar. O jejum ajuda a fortalecer o seu espírito. Vai jejuar, sabe? Você precisa ter a prática da leitura da palavra todos os dias. Leia a Bíblia. Mas eu não entendo, pastor, não tem problema, mas lê, porque o Espírito Santo vai falar com você. Pega a Bíblia, fala, Senhor, fala comigo, me dá entendimento. Você vai ver que ele vai falar com você, porque o Espírito Santo está com você. A sua vida cristã é uma vida espiritual agora. É você e ele. O Espírito Santo tem que fazer parte da sua vida. Então agora feche seus olhos e fale com o Espírito Santo de Deus agora, você e ele. Você agora começa a exercitar o seu espírito, falando com Deus, se colocando diante dele. Você pode agradecer agora pela sua vida cristã, por você estar aqui, por ele ter escolhido você. Você pode colocar diante dele agora qualquer mágoa, qualquer amargura, aquilo que está te deixando irado, indignado. Você pode falar com ele agora, colocar suas necessidades, seus problemas, suas dúvidas diante dele, porque o Espírito Santo está aqui para te ajudar nessa noite. Fale com ele agora. É você e o Espírito Santo de Deus agora. Fale com ele, fale com ele. Fale com ele, ele está aqui nessa noite para te abençoar. Fale com o Senhor. Que lindo, que maravilhoso. Você é a nova criação. Você é a nova criatura. Você é uma nova pessoa. As coisas velhas já passaram na sua vida. Coisas novas de Deus vão acontecer com você. Mas você precisa investir na sua vida cristã, na sua vida espiritual.